Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao curso de Ruby on Rails padrão MVC. Nesse vídeo a gente vai falar o que é MVC e CRUD. E se você ainda não está no nosso grupo do Telegram, aponte a sua câmera para o QR Code para você poder participar do grupo que a gente discute, tira dúvidas e troca informações. Pessoal, a gente criou o nosso projeto e depois a gente rodou um comando para ele gerar para nós um CRUD. E aí, quando a gente iniciou o nosso servidor, a gente coloca a localhost 3000, que seria onde que vai o servidor, onde está rodando e qual a porta. E aqui ele mostra a tela de boas-vindas do Ruby on Rails. Essa tela de boas-vindas é mostrada apenas em desenvolvimento. Quando o site vai ser colocado em produção, aí essa tela não existe. E aí a gente criou um CRUD de produtos. Então a gente coloca aqui Products e ele vai iniciar numa tela que seria uma tela de listagem e ele já gera para nós aqui um link para criar um novo produto. E no momento da criação, eu coloquei para criar com um atributo nome do tipo string. Então aqui a gente pode colocar qualquer coisa, por exemplo, vou criar alguns produtos aqui, você cria, volta, vou criar aqui um laptop. E aí dessa forma você também vai poder editar. E se quiser visualizar, também ele mostra, visualizar um registro apenas. Ou a opção também de excluir. Então quando você exclui, ele tira da listagem. Mas agora vamos entender um pouquinho disso daí. O MVC, o que significa? Significa Model View Controller. E MVC é um padrão de arquitetura de software. E ele sugere uma maneira para que a gente pense na divisão de responsabilidades quando a gente está desenvolvendo um software para a web. Especificamente sobre Model, ele tem a responsabilidade de representar o negócio. Então, quando a gente cria um software, vamos dar um exemplo, você tem uma seção de pagamento, tem um desconto, tem alguma coisa, então as regras de negócio, elas ficam representadas no model. E ele é responsável pelo acesso e manipulação dos dados da sua aplicação. É o que se comunica com o seu banco de dados. Falando um pouquinho de View, a View é responsável pela interface que o usuário vai ver, a tela que a gente está enxergando. E ele vai mostrar as informações do model para o usuário. Quando a gente fala de controller, essa camada ela é responsável de fazer a ligação entre o model e a view para que eles possam ser repassados para a view e também da view para o model. Então é uma camada intermediária, ela recebe os parâmetros e aí ela direciona para cada um, para o model, os parâmetros para poder ser feito de repente uma pesquisa, criar algum registro. E quando a gente pede uma listagem também, ele pega esses dados e manda para a view gerar as informações. Quando a gente rodou o comando rail-g scaffold product, o G é de generate, é uma abreviação, então a gente não precisou digitar o comando inteiro. E o que ele gera para nós com esse comando é um CRUD. CRUD é um acrônimo de Create, Read, Update e Delete. Então, no Create, por exemplo, ele vai fazer uma consulta lá no banco de dados, ele vai rodar um comando lá, é um comando insert. E no HTTP, no browser, o verbo usado para isso é o post.
A gente vai ver tudo isso aqui com mais detalhes mais à frente no curso. Então aqui é primeiro para dar uma noção geral. O read ele vai rodar no banco de dados transacional um select. E o verbo HTTP que representa isso é o get. Já o update no CRUD ele vai rodar um comando também update. E no HTTP ele vai poder ser usado o verbo put ou pat. Já o delete, ele vai fazer um delete no comando SQL e o verbo HTTP para isso é o verbo delete. Então, com isso daqui em mente, a gente consegue agora visualizar bem que esta tela que nós estamos aqui, que é a tela de listagem, e também a tela de show, que é quando a gente clica. Vou aumentar aqui um pouquinho. Quando a gente clica também em show, a gente está vindo aqui no read. Então a gente está usando essa linha aqui. Quando a gente vai, por exemplo, para fazer uma edição, e a gente coloca qualquer informação que a gente coloca aqui, que a gente possa colocar aqui, atualizando, ele atualiza e ele está sendo representado pelo update. Voltando aqui para a nossa listagem, da mesma forma, quando a gente está criando um produto novo aqui, isso daí é representado por este create aqui. E por fim, quando a gente está excluindo, é representado pelo delete. Então, essa aqui é esse conceito do CRUD, ele é muito forte no Ruby on Rails. O conceito também de MVC, ele é muito forte. O projeto Ruby on Rails se baseia nisso. Então, a gente consegue ter, já sabendo dessas práticas, o Ruby on Rails já gera para nós uma estrutura básica que é um ponto de início para quando a gente está desenvolvendo. Agora, olhando aqui para o nosso projeto, quando a gente rodou aquele comando, Rails generate, scaffold product, perceba que aqui eu separei quais arquivos são criados. Então ele cria para nós, olha lá, um controller. Então nesse controller, vou mostrar por aqui, ó. Este controller de produtos, aqui ele tem todas as operações que a gente viu na tela. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque isso aí vai ser mais à frente no curso. Também a gente tem aqui uma pastinha models, e ele cria também o model de produto. E da mesma forma, a gente tem a view. Então aqui a gente tem também tudo relacionado ao produto. Ele coloca numa pasta. Então a tela de listagem, novo, edição, exibir e o formulário em si fica tudo dentro dessa pasta. Então, dando agora uma olhada no projeto Ruby on Rails, quando a gente rodou o comando Rails new e o nome do nosso projeto, ele cria uma estrutura para nós com todos os arquivos necessários para rodar um projeto Ruby on Rails. E dando uma passada de forma também mais básica aqui, a gente tem a pasta app, e dentro da pasta app, que vai ser a pasta que a gente vai trabalhar mais, que é onde a gente coloca nossos arquivos, o que vai estar na tela. Então tem uma pastinha chamada Assets, que aqui fica responsável por imagens, colocar CSS. A gente tem também uma pasta de Channels. Essa pasta aqui é quando a gente vai fazer conexão usando o WebSocket
Por exemplo, quando você vai fazer um chat e aí você precisa de trocar informação em tempo real, então essa pasta fica responsável por isso. Os controles é o que a gente falou agora há pouco. Existe uma pasta também de helpers. Helpers são como se fossem métodos que nós usamos, mas para facilitar regras na camada de view. Então, se a gente tem uma lógica numa view, em vez de a gente escrever diretamente nela, a gente pode criar métodos para abstrair essa complexidade da view. Então, o helper fica responsável por isso. A pasta JavaScript, quando a gente vai colocar algum JavaScript de terceiros para poder rodar no nosso projeto, alguma configuração que a gente possa fazer também. A pasta Jobs, quando a gente quer rodar alguma tarefa, por exemplo, em background. Então imagina que a gente vai pedir um relatório em PDF que vai gerar gráficos, tabelas. Quando o usuário pedir essa informação na tela, como isso daí vai demorar de repente muito tempo, dependendo do que vai vir, a gente pode programar para ele rodar em background. Então, quando você continua usando o seu sistema, ele vai gerar lá, e depois que gerar, por exemplo, ele poderia mandar o e-mail para o usuário com uma informação com o relatório. A pasta Mailers, ela é responsável quando a gente vai estar enviando e-mails para o usuário do sistema. A pasta Models, que a gente já falou o que ela faz, ela é responsável por manter ali os arquivos que vão conectar ao banco, colocar as regras de negócio. E as views também que a gente já falou. Além disso, ele tem outros diretórios aqui. Tem um diretório bin, que seria aqui os executáveis. Então, quando a gente rodou o comando Rails generate, ele vai usar este Rails aqui, que a gente pode especificar para ele usar. Na pasta config, a gente tem várias informações, mas principalmente são as configurações de banco de dados, os ambientes, as rotas. Então fica tudo aqui, essas informações, o que vai inicializados, das bibliotecas que a gente vai usar. A pasta DB é a pasta onde, quando a gente rodou o nosso comando de scaffold, por exemplo, aqui, ele criou um arquivo onde ele gera para nós uma tabela chamada produtos e aquele campo name, né, um atributo name. Então, ele gerou nesse arquivo aqui e a gente rodou o comando Rails db migrate. Então, ele pega essa informação e gera para nós uma tabela com um campo. Mas nós vamos ver também mais detalhes mais à frente no curso. A pasta lib é quando você quer criar algum módulo, tarefas e deixar aqui. A pasta de log é uma pasta que vai ter todas as informações que vão rodando. Então ele vai colocando aqui. Então você cria um registro novo, o Ruby on Rails ele vai também armazenando essas informações, quais são as consultas que foram feitas, os parâmetros. Então amanhã, se você tiver algum tipo de problema, a gente pode consultar essa pasta aqui para poder encontrar o problema. A pasta Node Modules é uma pasta que os pacotes JavaScript vão ficar nessa pasta. Então ela serve só para manter essas informações dos pacotes usados. A pasta Public é a pasta que é a pasta pública, né? Quando a gente for colocar o nosso sistema rodando aqui em desenvolvimento e também em produção, então tudo que estiver na pasta Public poderá ser visto pelo usuário. Então essa aqui é uma pasta que serve para isso. A pasta Storage é quando ela é responsável para gerenciar quando a gente vai, por exemplo, salvar imagens. Então tem toda a responsabilidade dela que vai ficar aqui. A pasta de teste, então o Rails por padrão ele usa o Minitest, só que a gente não vai usar o Minitest neste projeto, a gente vai usar o RSpec. Mas aqui é onde ficam os testes de controller, de integração, e-mailers, modos. Então todos os testes eles ficam numa pasta representativamente para isso.
Pasta temp tem algumas informações importantes aqui para qual o processo que está rodando, o número dele, se você iniciou um servidor, quer inicializar outro. Então ele tem aqui tem alguma informação de cache. Então aqui tem as responsabilidades também, mas é uma pasta temporária. E vendo é uma pasta que é usada para colocar atributos, pacotes de terceiros, gens, mas aqui essa aqui também é responsabilidade do Ruby on Rails, a gente não precisa ficar mexendo nessas pastas. E aqui na raiz, o arquivo que fala que todas as gens que nós estamos usando, porque no Ruby on Rails não é biblioteca. O nome de biblioteca para Ruby on Rails é gem. Então aqui fica quais são as que estão sendo usadas e a versão de cada uma. Então, assim, dando uma geral, pessoal, num projeto Ruby on Rails, as pastas que a gente tem são essas daqui. E eu acho que é interessante também mostrar para vocês essa imagem aqui. Essa imagem aqui que eu encontrei num site na internet é a que melhor representa, de uma forma geral, tudo que ocorreu aqui no nosso primeiro cru de produtos. Então imagina que a gente está aqui no browser e a gente vai fazer uma requisição. Então vamos supor que isso aqui seja /products, que é o que a gente fez aqui, ó. A gente colocou /products aqui em cima. Então isso vai cair, o primeiro passo vai cair lá na rota do Rails. O Rails vai identificar, essa rota existe para eu poder direcionar? Sim, existe. Então ele vai lá para o index do arquivo de controller. Então a gente vai ter lá o products controller. E aí no index ele sabe que você está querendo fazer uma listagem. Aqui seria o nosso index, ele está fazendo uma listagem. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma instância do model. Uma instância não, ele vai pegar o model nosso de produtos e vai colocar um método que é all. O all seria ele gerar o nosso select. Então ele vai trazer todos os registros. Então lá no model, esse comando vai rodar lá no nosso arquivo product.rb. Consequentemente, ele vai no banco de dados, volta com as informações para o model. O model com essas informações, ele vai voltar aqui para o controller, a listagem. E aí depois ele vai salvar essa listagem numa variável produtos. Só que a gente coloca o arroba, porque o arroba vai poder disponibilizar essa variável na view. Então a view, que seria dentro da pasta de produtos, tem um arquivo index.html.irb. Ele monta essa listagem, essa tela, e aí devolve para o controller este resultado e, consequentemente, o controller joga de volta para o nosso browser. Então, esse fluxo aqui ele representa fielmente o que acontece. É óbvio que o Ruby on Rails tem outros arquivos aqui também no projeto que são necessários para fazer isso tudo aqui acontecer. Mas esse daqui são os arquivos principais quando a gente está trabalhando e requisitando uma informação. Então é esse processo. Então por isso que a gente tem aqui o nosso controller, o nosso model e nosso view. Cada um com sua responsabilidade, e tendo essa divisão bem clara, a gente consegue então ter um software fazer ele tendo uma fácil manutenabilidade. Então esse daqui é o fluxo Ruby on Rails quando a gente cria um projeto. Então pessoal, é isso daí que eu tinha para mostrar nesse vídeo. Esse vídeo aqui é bem mais teórico, mas aqui é uma informação, são informações importantes
que a gente saiba para poder caminhar e entender um pouquinho do que a gente vai aprender. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo. Um abraço.